Luke, o maior assassino do mundo, foi traído e enviado para outro mundo. Mas tudo muda quando ele descobre que precisa assassinar um deus para ser livre, só que ele acaba dando um jeito em todo mundo, menos no alvo principal. Antes de sua vida no Novo Mundo, Luke estava em sua última missão, eliminando membros da máfia como o Agente 47. Mesmo sendo o melhor assassino do mundo, ele estava exausto da violência. Após cumprir a missão, Luke se reportou à sua organização pela última vez, pronto para recomeçar e viver uma vida de pinhas coladas e iogas de quebrar a cama. Contudo, em seu voo para a nova vida, o avião foi subitamente sequestrado. Luke descobriu que os pilotos estavam mortos e tentou assumir o controle para salvar a todos. Mas ao olhar para fora, viu um caça voando bem ao lado, pronto para abatê-lo. Foi então que percebeu. A organização a quem era leal o havia traído e o queria morto. No instante seguinte, ele estava à beira da vida após a morte, sentindo o sangue ferver, questionando o porquê. Mesmo dedicando a vida inteira como assassino, subindo de posto e sendo o melhor no que fazia, ele acabou traído pelas mesmas pessoas para quem ele havia matado. De repente, uma mão se estende, e quando ele acorda, se vê na sala do trono de uma deusa. Ela sente pena ao ver o melhor assassino do mundo sendo assassinado, então lhe oferece a chance de reencarnar em um novo mundo com todas as suas memórias intactas. Contudo, Luke percebe na hora que há um porém e pergunta quem ela quer que ele assassine. Ela o elogia pela mente afiada e diz que neste novo mundo de espadas e magia, ela quer que ele assassine o herói. Antes que ela continue, Luke pede para pausar e expressar seus sentimentos, dizendo que por toda a vida ele viveu apenas como uma ferramenta sem emoções. Após a dor da traição, ele agora quer viver sua própria vida como um ser vivo de verdade. A deusa o assegura de que está tudo bem, desde que sua missão seja cumprida. Com o dedo em sua cabeça, ela lhe transmite todas as informações sobre o novo mundo, de cabo a rabo. Em seguida, a deusa permite que ele escolha habilidades e atributos especiais, para ter uma chance melhor de derrotar o herói. Depois disso, ela invoca o portal e o informa que ele renascerá como o filho nobre de uma família de assassinos, antes de enviá-lo para sua nova vida. A próxima coisa que Luke vê é a si mesmo saindo do forninho da mamãe, sendo recebido por seu pai, Si-Hin, que já o quer como herdeiro. A mãe Esri está preocupada em perder Luke, assim como perdeu seu primeiro filho, Ruff, mas Si-Hin a assegura de que ele treinará Luke para ser forte e que o reino precisará dele. Após vários anos em sua família, Luke começa a se acostumar com a nova vida. Embora ainda não seja capaz de usar magia, ele treina o corpo caçando coelhos, garantindo que seus músculos e instintos se desenvolvam bem. Em casa, ele aprende a usar seus recursos cozinhando o coelho que caça, garantindo todos os nutrientes em cada refeição. Um show de culinária digno de Gordon Ramsay, parecendo que está no Food Wars. Ambos os pais o elogiam pelo crescimento notável, e Si-Hin acredita plenamente que o filho o superará. Durante a refeição, os pais ficam maravilhados com o ensopado cremoso de coelho e sugerem, com alegria, que sirvam o prato na festa da colheita deste ano como a especialidade da família. Vendo toda essa interação calorosa, Luke pensa consigo mesmo que nunca teve esse tipo de amor em sua vida anterior. Após terminarem de comer, Luke vai para a masmorra da família e faz o que costuma fazer com o pai. Um exame para ver seu crescimento, para que o pai possa determinar se Luke está pronto para o próximo passo de se tornar o herdeiro da família. Sob a gentileza e os sorrisos do pai, está um homem que o reino elegeu como seu principal especialista médico, mas também como um dos assassinos que executam as ordens do reino, tornando-os efetivamente os mestres da vida e da morte do reino. Luke vê isso como a família perfeita para renascer, considerando sua missão de assassinar o herói. Após o exame, o pai determina que Luke está pronto para dar o próximo passo, herdar os olhos místicos da família, capazes de fortalecer a visão e permitir que a pessoa veja a mana de outros, o que é considerado a arma perfeita para um assassino. Sin diz que realizará um procedimento mágico para dar os olhos a Luke e pergunta se ele está com medo. Luke assegura ao pai que está pronto e confia na capacidade dele de fazer o procedimento com segurança. Poucos dias após a operação, Luke senta no jardim com a mãe que, vendo o filho com uma bandagem nos olhos, aproveita para mimá-lo com seus melões. Nesse instante, o pai aparece para remover as bandagens e quando Luke corre em sua direção, os pais ficam surpresos ao descobrir que Luke conseguiu se recuperar tão rapidamente. Após a remoção das bandagens, Luke percebe que seus olhos superaram tudo o que ele conhecia antes. Ele podia ver objetos distantes claramente sem ajuda e perceber a mana fluindo pelas pessoas num piscar de olhos. Então, o pai lhe diz que conseguiu o que Luke tanto pedia, um tutor de magia, notícia que Luke fica animado em ouvir. No dia do encontro, a mãe força Luke a usar um vestido, pois ela sempre o imaginou quase um James Charles, e Luke não tem escolha a não ser obedecer.
Lá fora, a instrutora de magia chega e Luke fica surpreso ao descobrir que ela tem idade parecida com a dele. A tutora se apresenta como Dia, da família Viconos, que é próxima à família de Luke e lhes é devedora. Cheia de orgulho, ela demonstra sua habilidade mágica explodindo uma pequena ogiva, como prova de que é mais do que uma professora digna para o herdeiro da família de assassinos. Logo depois, Dia leva Luke ao jardim para iniciar o treinamento planejado, explicando que ensinará tudo o que ele precisa saber sobre magia em 2 semanas. Para iniciar essa jornada, ela quer medir a extensão de seu potencial mágico. Então, ela lhe entrega uma pedra Far, um artefato feito para armazenar mana, e o instrui a despejar o máximo de sua própria mana nela. Luke segue a ordem dela, e a princípio nada parece acontecer. Mas então a mana começa a preencher a pedra e a vazar intensamente. Vendo isso, Dia entra em pânico, dizendo que é impossível alguém ter tanta mana. Sem saber que Luke tem recuperação rápida como habilidade, quanto mais mana é despejada na pedra, mais instável ela se torna. No momento em que racha, Dia grita para ele jogá-la fora. Quando Luke a joga para o céu, a rocha explode com energia mágica, rivalizando com a Genkidama do Goku, e envia ondas de choque que vibram tudo ao redor. Sirin e Ezri correm para fora imediatamente para verificar a comoção. Quando perguntam a Dia o que aconteceu, ela teme ser culpada pelo ocorrido. No entanto, ao descobrirem que o filho é a causa da explosão massiva, eles o elogiam como um prodígio e acreditam isso ao ensino de Dia, surpreendendo Dia com a calma deles. Naquela noite, enquanto Luke tenta dormir, Dia entra em seu quarto e, à força, dorme bem ao lado dele, afirmando que agora será sua irmã mais velha. Luke fica confuso com a declaração dela, e Dia lhe diz que o pai deve estar escondendo isso, o que o confunde ainda mais, mas ele decide simplesmente aceitar e ir dormir. No dia seguinte, Dia retoma o treinamento determinando seu atributo usando uma pedra Far, e fica impressionado ao descobrir que, ao contrário da maioria das pessoas, Luke é capaz de usar 4 atributos, o que é tão raro quanto Yamcha ganhando uma. Então, ela o ensina a converter sua mana em um atributo tocando sua pele e dando-lhe orientação, o que é uma novidade para Luke. Ela o assegura de que será gentil em sua primeira vez e que será memorável, começando com seu atributo de terra. Luke sente sua mana começar a ganhar cor e propósito, e ela novamente pede para ele infundir uma pedra Far com mana. Enquanto ele canaliza seu poder nela, Luke de repente começa a perceber letras se formando em sua mente. Quando ele menciona esse fenômeno, Dia explica que essas letras representam um feitiço. No mundo deles, ela diz: quando uma pessoa extrai mana de seu atributo, um feitiço é concedido a ela como uma revelação divina de Deus. E ela acrescenta que quanto mais frequentemente se lança tais feitiços, mais novos são concedidos. Para ativá-los, basta recitar o encantamento mentalmente. Luke tenta seguir a instrução dela, mas rapidamente percebe que não consegue ler os caracteres que aparecem diante dele. Depois que ele admite isso, Dia demonstra lançando um feitiço, criando um cobre do nada. Após observar atentamente, Luke repete o encantamento e tenta fazer o mesmo. No entanto, sua pronúncia é falha, e em vez de cobre refinado, ele produz um cobre que parece o que sobra depois de um Taco Bell. Reconhecendo o problema, ele pede a Dia para ensiná-lo a pronúncia correta, e ela concorda feliz em guiá-lo. Naquela noite, Luke continua estudando e está prestes a ir para a cama quando Dia se junta a ele novamente. Ela expressa o quanto está apaixonada pela culinária dele e pergunta como ele é tão bom em tudo, apesar de ser mais jovem que ela. Em vez de responder, ele desvia e promete fazer uma comida ainda mais saborosa, o que a deixa feliz. Vários dias depois, Luke prova o quanto melhorou, apresentando a Dia uma pedra de cobre perfeitamente formada, idêntica em qualidade à dela. Ela fica encantada e o elogia, mas Luke acredita que pode ir além. Ele propõe que ela transcreva um feitiço para que ele possa tentar lançá-lo a partir de um pedaço de papel. E embora Dia diga que isso nunca foi feito antes, ela fica intrigada. Então ela concorda e anota um feitiço que gira em torno do ferro. Quando Luke o lê e o lança com sucesso, ela fica em admiração atônita, perguntando-se por que nenhum mago jamais pensou em registrar feitiços dessa maneira. Enquanto estuda os encantamentos escritos no papel, Luke nota estruturas repetitivas entre eles e, de repente, concebe uma nova possibilidade que eles podem tentar. Ele pede a Dia para transcrever todos os feitiços que ela conhece, explicando que se todos compartilham uma fórmula comum, alterar certas partes dela pode ser a chave para criar feitiços inteiramente novos. Depois que ela termina de transcrevê-los, Luke analisa a coleção e então tem a ideia de como criar um feitiço que faz ouro. Ele pede para ela tentar lançá-lo, mas no momento em que ela tenta, o cérebro dela fica mole e ela desmaia, fazendo-os temer que tenham construído o feitiço incorretamente.
No entanto, quando Luke lança o mesmo feitiço, ele funciona perfeitamente para o espanto de dia. Pelo que viu, Luke deduz que apenas pessoas com a habilidade de tecelão de feitiços como ele podem criar novos feitiços por conta própria, mas ele encontra uma brecha reescrevendo o encantamento no papel como se ele o tivesse criado. E quando Dia lança o mesmo feitiço a partir da escrita dele, funciona perfeitamente, e ouro se forma em suas mãos. Radiante, ela declara que se todos os novos feitiços que ela criou forem escritos por Luke, então eles podem funcionar, o que a empolga, e eles fazem um toque de punho com essa nova descoberta. Alguns dias depois, os dois vão para um lugar longe de todos, para poderem experimentar sua magia recém-criada sem atrair atenção. Uma de suas invenções conjuntas cria a magia americana na forma de um rifle, que usa magia de fogo para disparar as balas. Eles nomeiam o Feitiço de Fogo, e enquanto Dia está animada com essa nova arma, Luke está insatisfeito, sabendo que precisará de um poder de fogo muito maior para derrubar o herói. Ele modifica o feitiço ainda mais, e seu experimento cria um canhão literal, o que choca Dia, que nunca tinha visto algo assim. Quando ele o dispara contra uma pequena ilha, ele oblitera tudo, o que a ilha do Epstein deveria experimentar. No entanto, após um único tiro, o canhão racha, e Luke percebe que precisará de materiais mais fortes da próxima vez. Dia expressa o quão satisfatório deve ser atirar com uma arma dessas, e Luke sugere que ela crie uma própria, mas ela o informa que não tem o nível de mana dele, e está mais do que feliz com seu pequeno rifle. Naquela noite, Dia se aconchega a Luke, dizendo que é a última noite que ela ficará ali e desejando poder ficar assim para sempre. Luke se levanta da cama e, usando magia, cria uma faca especial feita dos materiais mais fortes que conseguiu produzir, afirmando que essa lâmina é o resultado do treinamento deles juntos. Ele a entrega a ela e diz que sem ela, ele nunca poderia ter aprendido magia. Dia retruca que sem ele, ela nunca teria criado seus próprios feitiços, o que a faz amar a magia mais do que nunca. Ela então lhe entrega seu colar, criado a partir de uma pedra Far, e pede que ele prometa ir vê-la quando ela realmente quiser. Luke promete que sim, e eles selam a promessa com um juramento de mindinho. No dia seguinte, os pais de Luke agradecem a Dia por tutoriar Luke, mas ela os assegura de que o crescimento de Luke é principalmente mérito dele mesmo. Depois que Dia parte, Sirin diz que é hora de Luke aprender os caminhos da família deles. Ele leva Luke a uma prisão que abriga criminosos condenados e o lembra que o propósito de sua família é sustentar a vida e eliminar doenças do reino. Luke pergunta ao pai por que ele não o criou para ser um assassino perfeito e sem emoções. E Sirin diz ao filho que eles são pessoas, não ferramentas, e que assassinam seus alvos com o propósito de ajudar o reino, e não de massacrar cegamente outras pessoas como um soldado. O pai apresenta a Luke uma garota condenada por roubo, assassinato e incêndio criminoso. Sirin instrui o filho a executá-la pelo método que ele considerar apropriado para treiná-lo. E a garota implora desesperadamente por misericórdia, suplicando por sua vida, dizendo que é inocente, mas Luke permanece impassível. Ele calmamente saca sua lâmina e corta a mão dela, explicando que a perda de sangue a fará perder a consciência e morrer sem sofrimento. Nesse momento, a máscara da garota cai, e ela mostra sua verdadeira face de monstro quando o insulta, dizendo que sua existência deveria apodrecer com os demônios no inferno. Mas Luke simplesmente joga sua faca para silenciá-la de vez. Anos depois, Luke acompanha os pais ao mercado para ver o quanto a área onde sua família vive está prosperando. O pai expressa o quão satisfeito está com o crescimento da economia local, creditando até a receita do ensopado cremoso que Luke criou. Enquanto isso, a mãe tenta mimar Luke como se ele ainda precisasse beber seu néctar cremoso. Embora ele se recuse a ser tratado assim, em segredo, Luke tem sua própria missão e, usando seus olhos detectores de mana, ele escaneia a multidão em busca de qualquer um que possua mana. O indivíduo que ele detecta acaba sendo velho demais para ser de alguma utilidade, então ele continua procurando na esperança de encontrar outro candidato que possa ser seu assistente para ajudá-lo a assassinar o herói. No entanto, em todo o reino, apenas nobres e pessoas de alto escalão possuem mana, o que torna difícil para Luke recrutar alguém para sua missão. Vários dias depois, ele vai para a floresta caçar comida para se preparar para o inverno. E lá no fundo, uma pobre garota está sozinha, fraca e faminta, depois que sua própria família a expulsou devido à falta de comida que podiam lhe dar. Nesse momento, uma matilha de lobos se aproxima dela, prontos para transformá-la em carne moída, e ela aceita plenamente seu destino de ser alimento para os lobos famintos. No entanto, Luke aparece e atira no lobo que a atacava, acertando-o direto na cabeça. Então, ele desce e entrega seus pertences a ela para poder lutar contra essas feras como parte de seu treinamento. Usando magia, ele forma manoplas protetoras em seus braços e uma lâmina para enfrentar esses lobos famintos. Os lobos tentam dominá-lo, mas um por um, ele os derrota eficientemente, como se não fossem mais do que um alvo de prática, em vez de monstros. Quando o último lobo desaba a seus pés, Luke se vira para a garota de cabelos dourados e pergunta por que ela está sozinha tão profundamente na floresta. Fracamente, ela explica que sua família a expulsou para morrer porque tinham muitas bocas para alimentar.
Um estranho que passava lhe disse que a região onde ela está agora é rica, então ela viajou para lá esperando que alguém a acolhesse. Depois de ouvir sua história triste, Luke monta acampamento e cozinha mingau. Assim que fica pronto, ele enche uma tigela e a avisa que se ela comer muito rápido, não receberá uma segunda porção. Ela o agradece com gratidão e começa a comer, enquanto ele se afasta para drenar o sangue dos lobos que pendurou. Quando ele olha de volta, a tigela dela já está vazia. Então ele serve outra porção e, ao olhá-la de perto, sente pena da situação que ela teve que suportar. Pois o senhor de sua terra natal é um tirano ganancioso que esmaga seu povo já empobrecido com impostos brutais. Para aliviar a ansiedade dela, Luke revela que é o filho do senhor desta região, o que imediatamente ilumina sua expressão. Ela então compartilha que Deus apareceu a ela em um sonho e previu que ela experimentaria um encontro fatal, e ela acredita que conhecer Luke é esse momento destinado. Ouvir isso surpreende Luke, e ele conclui que a deusa deve tê-la guiado até ele e pergunta se ela gostaria de vir morar com ele. Ele promete que se ela aceitar, nunca mais sentirá frio ou fome, antes de dizer que precisa dela. Ouvir que é necessária, essas palavras significam tudo para ela, e ela concorda ansiosamente. No entanto, ele a avisa que não é uma boa pessoa, pois é um homem que já tirou vidas antes e continuará a tirar vidas no futuro, como sua missão o exige. Apesar de ouvir isso, a garota acredita que ele é uma boa pessoa e expressa que está disposta a fazer qualquer coisa por ele, desde que possa ir com ele. Ela então se apresenta como Tart, e usando seus olhos mágicos, Luke viu desde o início que ela tem mana, e agora está totalmente convencido de que a deusa a enviou para ajudá-lo em sua missão final. Enquanto isso, a deusa continua enviando pessoas de elite para aquele mundo, e lhes dá a mesma missão que deu a Luke, eliminar o herói. Mas ao contrário de Luke, eles acabam virando uns preguiçosos que desenvolvem barrigas de cerveja e se entregam demais à farra. De volta a Luke, já se passaram 2 anos desde que ele salvou Tart, e ela agora se tornou o tipo de garota que é convidada para um teste do sofá. Como serva de Luke, ela faz seu trabalho de acordá-lo e até limpar seu rosto quando ele come, ganhando elogios dos pais de Luke, que estão felizes que Luke arranjou um mulherão desses para satisfazer todas as suas necessidades. Após o café da manhã, Luke leva Tart para a sala de treinamento, e assim como seu pai costumava examiná-lo, Luke agora examina Tart para ver se ela está pronta para seu treinamento de assassina. Seu pai lhe disse, quando ele acolheu Tart, que Luke teria total responsabilidade por ela, e que se ela algum dia os traísse, Luke teria que ser aquele a empurrar o punhal em sua garganta. Luke aceitou esses termos e a treinou incansavelmente para ser uma assassina formidável. Mas até agora, Tart ainda luta para usar a arma dos assassinos, uma faca, e se atrapalha toda vez que tenta um ataque surpresa contra Luke. No entanto, vendo seu trabalho duro e atitude, Luke acredita que com um treinamento especial, Tart pode ser uma arma formidável para ele. Mas ele ainda está confuso sobre como tornar sua arma favorita, uma lança, digna de furtividade. Naquela noite, Luke encontra Tart na sala de treinamento, tentando diligentemente melhorar no uso da faca. Quando ela vê Luke, pede desculpas por usar a sala de treinamento sem a permissão dele, mas Luke lhe diz que é inútil a essa altura, vendo o quão ruim ela é com uma faca. Tart implora para que ele não a abandone, dizendo que não tem para onde ir, e está disposto a fazer qualquer coisa por ele. Luke a acalma e cria uma lança especial para ela, perfeita para furtividade. Com isso, Tart demonstra sua habilidade com a lança, provando que com a arma certa ela é uma força formidável. Ela encontra Luke aplaudindo-a e dando sua aprovação, o que deixa Tart muito feliz. Na manhã seguinte, Luke acorda e encontra Tart deitada em sua cama, e pergunta o que ela faz ali. Ela explica que veio entregar um chá de ervas, o encontrou dormindo, e deitou-se ao lado dele para observá-lo dormir, e acabou pegando no sono também, na maior cara de pau. Ela então o agradece pela lança e jura que com ela se tornará alguém em quem ele pode confiar. Luke nota, internamente, que tudo está saindo exatamente como planejado. No entanto, quando ela começa a encostar os balões dela na cabeça dele, ele começa a pensar que talvez tenha cometido um erro ao escolher essa doidinha. De volta com a deusa, ela certa vez guiou o melhor samurai do mundo para a mesma missão que Luke enfrenta. Mas, após anos de progresso, o coitado virou churrasquinho no final das contas. Enquanto isso, Luke e Tart visitam o mercado juntos para observar a todos, e enquanto caminham, as pessoas presenteiam Luke com inúmeros mimos, agradecendo pelas invenções incríveis que ele criou, como fertilizantes modernos e um pepino vibratório para suas esposas, que faz a alegria da mulherada. Horas depois eles estão voltando para casa, e Tart aponta com que frequência Luke recebe esse tratamento caloroso. Luke diz a ela que é necessário para um Lorde fazer isso ao administrar uma região inteira, e acrescenta que a gentileza é essencial para conquistar o coração de seu povo, algo que ele nunca experimentou em sua vida passada, coitado. Ele entrega um tomate a ela e pergunta se ela preferiria ter nascido em sua família. Tart diz que se isso acontecesse, ela não teria a chance de ser sua serva. Luke a assegura que em qualquer outra vida ele a teria encontrado de qualquer forma.
Ouvindo isso, Tart pergunta se Luke também precisava conquistar o coração dela. E Luke diz que sim, considerando que ele precisa dela, claro. Naquela noite, de volta ao seu quarto, Luke guarda cuidadosamente as pedras distantes que ele encheu com mana. Após analisar a que dia lhe deu uma vez, ele descobriu como fabricar as pedras por conta própria. E desde então, as tem carregado com mana para criar bombas, e as tem estocado em preparação para o dia em que terá que confrontar o herói. Assim que ele termina de guardá-las, Tart bate à sua porta. Ao entrar, ela o informa que seu pai está solicitando sua presença. Luke desce imediatamente para a sala de treinamento para encontrar Cian, e no segundo em que ele entra, Cian pede um relatório sobre o progresso de Tart. Ele primeiro fala sobre como Tart está progredindo brilhantemente, mas Cian o interrompe e pergunta sobre o outro progresso. Luke então relata ao pai que está completamente certo de que Tart não é uma espiã. Cian, mesmo permitindo que Luke a treinasse, desconfiava que Tart fosse uma espiã, plantada para roubar as técnicas da família. Luke explica que desde o resgate monitorou seu comportamento e fala em busca de engano, mas não encontrou nada. Ouvindo isso, Cian fala sobre como é um milagre em 1 milhão que uma garota com mana esteja aleatoriamente na floresta no momento perfeito para Luke encontrá-la. Mas ele descarta isso como uma pura coincidência divina, dessas que só acontecem em filme. Então, Cian revela o verdadeiro motivo pelo qual o convocou, que é para delinear a próxima fase do treinamento de Luke. E esta fase consiste em 2 componentes, um teste e um exercício prático. Ele declara que, se Luke for bem em ambos, Cian o reconhecerá formalmente como um membro pleno da família e começará a atribuir-lhe trabalhos de assassinato de verdade. Confiante em suas habilidades, Luke aceita o desafio. Cian então anuncia que o teste será um duelo contra ele, e que vencer não é necessário, pois ele apenas deseja avaliar a capacidade de combate de Luke. Naquela noite, na floresta, o duelo entre assassinos começa, e Luke imediatamente usa todas as vantagens à sua disposição. Quando ele avista Cian pela primeira vez, flechas voam em sua direção, mas Luke as desvia com suas facas. Ele ataca o pai, e por pouco não é cortado, mas quando tenta contra-atacar, Cian acerta o cotovelo no tornozelo de Luke e o quebra. Usando a perna ilesa, Luke chuta Cian para longe e escapa a tempo suficiente para se curar com magia. Quando ele termina de curar o ferimento, Cian já desapareceu de volta na escuridão e Luke começa a formular um plano. De repente, os arbustos ao lado dele farfalham, levando-o a se mover, apenas para perceber que é uma armadilha. Ele a evita, mas a perturbação serve apenas como isca, já que Cian aparece um instante depois de sua verdadeira posição e o ataca. Os reflexos de Luke o salvam, mas o quase acerto o deixa exposto, e Cian pressiona o ataque implacavelmente. Luke se volta totalmente para a defesa, aparando e evadindo até encontrar uma pequena abertura para atacar. No momento em que ele o faz, Cian recua mais uma vez para as sombras, dando a Luke um breve descanso para respirar e pensar. Ele reconhece que Cian tem previsto seus movimentos e decide tentar o mesmo. Ele tenta sentir a presença de Cian, mas o assassino mais velho se esconde sem deixar rastros. O único aviso que Luke recebe é a aproximação súbita de 2 lâminas de direções opostas. Ele desvia ambas, mas Cian cai de cima um instante depois, e Luke não consegue reagir a tempo, levando uma facada no ombro. Mesmo assim, Luke já havia enfiado sua própria faca sob a garganta de Cian, garantindo a vitória. Horas depois, Cian ajuda Luke a enfaixar suas feridas. Enquanto faz isso, ele admite que nunca esperou perder. Luke retruca que Cian poderia ter vencido facilmente, já que nunca usou magia. Cian discorda e até critica a recusa de Luke em fazê-lo, mas Luke explica que usar magia teria anulado o propósito do teste. Cian sorri, elogiando-o por entender a verdadeira intenção, e declara que Luke só precisa de experiência. Depois disso, pai e filho partem em missões para assassinar nobres degenerados e uns sujeitos bem esquisitos, enquanto Luke aprende lentamente com a orientação do pai. Um dia, eles estão voltando para casa depois de atender um paciente, e Cian explica que a fase final do treinamento de Luke é que ele deve aprender a assumir uma identidade diferente, e para este teste ele será um comerciante. Cian explica que anos atrás registrou uma criança fictícia nos arquivos da Companhia Ballard, nascida na mesma época que Luke. Elig Ballard, como foi chamado, entrou no registro familiar porque o patriarca Ballard devia um favor a Cian. Cian instrui Luke que sua missão é viver como Elig Ballard pelos próximos 2 anos, aprender comércio e construir sua própria rede sob essa identidade. Alguns dias depois, uma reunião de despedida é realizada para marcar a partida de Luke, com a presença de membros da família. Cian elogia as conquistas de Luke, e quase todos concordam que ele está pronto para a prova final, exceto um sujeito chamado Rona. Ele declara que nunca reconhecerá Luke como o futuro chefe da família, já que sua posição na linha de sucessão foi tirada dele no segundo em que Luke nasceu. Para resolver a disputa, Cian anuncia um duelo, com o vencedor sendo o herdeiro. No instante em que as palavras saem de sua boca, Rona sente uma lâmina em sua garganta. Luke havia se esgueirado por trás.
Rona protesta que é trapaça, então CN ordena que Luke guarde a faca e lute de mãos nuas. Em segundos, Luke mostra a diferença de poder ao prender Rona no chão, enquanto a multidão explode em aplausos. Mais tarde, Luke visita Rona para ver como ele está, e Rona admite que está amargurado por perder para alguém mais jovem. Luke diz para ele não se preocupar com isso, observando que se alguém merece ressentimento por perder para ele, deveria ser CN. Rona fica chocado, pois se recusava a acreditar nos rumores de que CN havia perdido para o próprio filho. Luke o assegura que é verdade, e promete que quando herdar a liderança da família, tratará Rona com justiça, desde que Rona concorde em servi-lo. Ele explica que Rona é um cavaleiro capaz, e que ele precisa de homens fortes como ele. Não vendo desvantagem, Rona aceita. Em troca, Luke o presenteia com uma espada forjada do mesmo material raro da faca que deu a Dia. No dia seguinte, Luke e Tart deixam a região, partindo para Miltiu, onde ele começará sua nova vida como Elik Balor. Nessa mesma cidade, anos atrás, um grupo de garotas vivia nas ruas, sobrevivendo como guias para turistas. A líder Marha era a razão do sucesso delas, uma garota esperta com o grande sonho de ter uma casa própria para viver com todas as amigas. No entanto, um dia, uma chuva repentina interrompe seus negócios, forçando as garotas a se abrigarem sob seu refúgio improvisado e a contar os poucos ganhos do dia. Nesse momento, capangas violentos aparecem e tentam capturá-las. Marha instantaneamente ataca com magia, derrubando um perseguidor e criando uma abertura para suas amigas fugirem. As garotas se espalham e correm com tudo o que têm, mas os homens ainda conseguem pegar Marha e outras duas. Elas são jogadas em uma carroça e levadas para um complexo fora da cidade. Lá, o líder dos capangas, Thorin, as recebe com um sorriso asqueroso e anuncia que este lugar será seu novo lar. Ele diz que, contanto que obedeçam como bons cães, não terão problemas. Uma das garotas no Inn protesta que elas nunca pediram para viver em um orfanato, mas Lloyd, o sujeito que as arrastou para lá, responde batendo nela. O sujeito as avisa que mais desafios trarão punições piores do que um simples golpe. As garotas são então colocadas em uma casa apertada, onde o resto de suas companheiras já havia sido confinado. Apesar de tudo, um alívio se espalha entre elas ao ver que ninguém mais foi fisicamente ferido. A garota mais velha, Aifa, explica que soube que Thorin coleta crianças abandonadas porque a esposa do Lorde Regional dá recompensas a quem acolhe órfãos, e aquele nojento pretende embolsar o dinheiro da caridade para si mesmo. Nesse momento, Lloyd retorna carregando um saco de comida e ele o joga no chão e as informa que deve durar uma semana. Depois que ele sai, elas dividem as rações miseráveis e preparam a pouca comida que podem. Sentadas à mesa, elas olham para suas refeições em silêncio, temendo o futuro incerto. Alguém força um sorriso e lembra que, pelo menos, ainda estão juntas. Nos dias seguintes, são tratadas pior que escravas, brutalizadas por qualquer erro, enquanto fazem as tarefas. Thorin repreende Lloyd por agredi-las, não por compaixão, mas porque planeja explorá-las e não quer a mercadoria danificada. Um dia, Thorin leva um visconde para um tour, e após ver a mercadoria, o visconde paga e diz com qual ele quer brincar. Naquela noite, Lloyd chama Aifa e Marha para fora. Ele joga água em Aifa e ordena que Marha limpe completamente, e a vista com uma das roupas mais finas que as garotas foram forçadas a costurar. Depois de arrumada, Lloyd leva Aifa. Horas depois, as garotas dormem quando Aifa retorna, com a alma quebrada e o corpo profanado. Marha a encontra no celeiro, chorando e implorando para ser deixada em paz, mas Marha fica por perto em silêncio, deixando-a chorar. A partir de então, Aifa nunca mais mostrou emoções, e cada vez que era enviada como mercadoria, mais de sua alma era levada. Quando as outras protestam a Lloyd, ele as silencia. Não muito depois, todas as garotas, exceto Marha, experimentam o mesmo horror nas mãos desses degenerados. Uma noite não em volta de uma tarefa, e se esconde no celeiro, soluçando como Aifa havia feito. Depois que suas lágrimas secam, o desespero toma conta, e ela começa a cortar o próprio rosto usando uma foice. Marha arranca a lâmina, mas o dano já está feito. Em lágrimas, Núin insiste que nenhum homem a quererá agora que está arruinada. Anos depois, Thorin e Lloyd discutem as perspectivas de Marha, e ela ouve que planejam brincar com ela antes de vendê-la a um nobre rico. O horror a invade e ela corre para o celeiro, com as memórias das amigas a atormentando. Lá, pega uma foice, pensando se desfigurar-se como Núin a pouparia, mas não o faz, pois uma voz calma a chama por trás.
Lá, ela vê Luke agindo sob seu pseudônimo Illic, que a levanta, dizendo que lágrimas não combinam com seu rosto bonito. Mais tarde, Thorin reúne todas as garotas na oficina e apresenta o recém-chegado, explicando que deseja adotar uma delas. Luke vai diretamente até Marha, pergunta o que ela se considera ser, e então declara claramente que ela é quem ele quer levar para sua casa. Thorin tenta dissuadi-lo, mas Luke oferece muito mais dinheiro do que Thorin esperava. Thorin aceita com a condição de que Luke leve Marha em 3 dias, alegando que a garota precisa de preparação. Marha entende o horror que a espera e implora a Luke para levá-la imediatamente, mas Thorin a silencia com um olhar. Luke percebe e avisa Thorin que Marha agora pertence à sua família e não deve ser prejudicada. Naquela noite, Marha é banhada e vestida para sua primeira vez, enfrentando o horror. Enquanto a carruagem segue, Thorin se inclina e diz que, ao retornar, ele terá sua vez antes de Luke chegar. Movida por puro instinto, Marha se joga da carruagem em movimento e corre. Lloyd, também um usuário de mana, rapidamente a alcança. Ela implora por liberdade, mas ele sorri maliciosamente e diz que a concederá apenas se ela o deixar ter o primeiro gosto. Enquanto as mãos dele percorrem o corpo dela, Luke aparece e o espanca. Thorin chega momentos depois e tenta proibir Luke de levá-la, mas Luke afirma friamente que Thorin já quebrou sua promessa. Lloyd se levanta cambaleante novamente, então Thorin o ordena atacar os dois, até sugerindo que eles jogariam o corpo de Luke onde ninguém pudesse encontrá-lo. No entanto, Luke facilmente domina Lloyd e segura uma faca na garganta de Thorin. Nesse mesmo momento, bem longe dali, Tati se passa por Marha e vai ao mesmo Visconde de antes. Enquanto ele rasga as roupas dela, guardas invadem e o prendem por tráfico, para seu choque total. Quando o amanhecer chega na manhã seguinte, as garotas se reúnem em torno de Noin e veem que seu rosto, antes arruinado, foi completamente curado. E finalmente Marha deixa aquele lugar para trás, agora se juntando a Luke como parte de sua família. Meses depois, Luke cumpre seu papel como Eililig na família Ballad, e usando os ensinamentos familiares, cura seu irmão de uma doença. O pai agradece e entrega a Luke os documentos de adoção, confirmando que Marha, agora, é um membro legítimo da casa Ballad. Alguns dias depois, o pai visita novamente, dessa vez carregando planos arquitetônicos para uma das lojas não utilizadas da companhia de comércio. Ele explica que o prédio havia operado anteriormente como uma loja de bebidas, mas o baixo desempenho a forçou a fechar. Esperando que Luke pudesse ter sucesso onde outros falharam, ele oferece a Luke controle total sobre a reutilização da propriedade. Luke aceita sem hesitação, prometendo elaborar um modelo de negócios muito mais confiável do que o empreendimento anterior da loja. Naquela noite, após retornar para casa, Luke janta com Tart e Marha. Enquanto ainda estão sentados, ele os informa sobre a proposta de Balor e revela que já decidiu o tipo de estabelecimento que pretende abrir. Ele descreve seu conceito de uma loja especializada construída em torno de um produto altamente desejável, voltado principalmente para mulheres, cuja constante interação social permitiria que a informação circulasse rapidamente. Ele acredita que, através disso, a loja poderia funcionar como um centro de inteligência discreto para apoiar seu trabalho de assassinato. Ele propõe vender cosméticos, e Marha aponta que cosméticos já são comuns em Noteu, tornando-o um item difícil de vender. No entanto, Luke simplesmente sorri e a assegura que tem algo único o suficiente para dominar a demanda. Algum tempo depois, Luke convida sua mãe e pai de fachada para uma demonstração privada do novo produto. Valor chega ansioso e curioso, enquanto sua esposa permanece fria com Luke, convencida de que ele é filho ilegítimo do marido com uma mulher qualquer e o odeia. Luke então revela um hidratante, algo inédito neste mundo, e por isso, confia que criará interesse imediato. Ele explica sua função e pede à esposa para testá-lo pessoalmente. Embora cética a princípio, ela o aplica e rapidamente nota a diferença em sua pele. O que começa como ódio se transforma em espanto quando ela vê que agora parece uma Kardashian de Taubaté. Valor então pergunta se ela poderia apresentar o creme ao seu círculo social. E ela concorda ansiosamente, até declarando que reconheceria publicamente Luke como seu filho se isso garantisse seu acesso contínuo ao produto. Encorajado, Valor anuncia que dedicará recursos da empresa à produção em larga escala, e pede a Luke para expandir a força de trabalho. No entanto, Luke os avisa para terem cuidado, pois contratar muitos trabalhadores rapidamente aumentaria o risco de vazamentos da fórmula do hidratante. Valor pergunta quanto tempo um sistema de produção seguro exigiria, e Luke diz que levará um mês. No entanto, ele revela que um componente-chave do creme depende de um item que sua família de assassinos possui, e mesmo custando muito, Valor concorda em dar seu apoio. Então Luke volta para casa com Tart e no caminho explica que, embora a parceria enriqueça sua família, ele não ensinará a Ballad a fabricar o ingrediente secreto. Ser o único com a receita significa que eles nunca poderão ser descartados. 6 meses depois, a boutique de Luke, Orna,
abre as portas com clientes invadindo, todos querendo parecer uma Megan Fox no auge. Mahá e suas companheiras resgatadas gerenciam as operações diárias com eficiência, transformando as garotas abandonadas na equipe da boutique. Enquanto isso, Luke e Tati observam as multidões, e Luke admite que não esperava uma expansão tão rápida. Tati nota que a reputação da loja já alcançou outras nações, com princesas de outros reinos querendo colocar as mãos no hidratante de Luke. Tati o elogia por permitir que Mahá empregasse suas antigas companheiras, considerando isso sua bondade, mas Luke a corrige, insistindo que a decisão de contratação foi inteiramente iniciativa de Mahá. Mesmo assim, Tati mantém que só alguém compassivo teria aprovado. Então, eles falam sobre os rivais de mercado e como tentaram se infiltrar nas oficinas Ballard, subornando funcionários para revelar a fórmula do creme, mas ninguém descobriu o ingrediente crucial. Naquela noite, Luke detecta uma presença invadindo sua propriedade. Em vez de cortar a cabeça do intruso ele mesmo, ele permite que Tati e Mahá respondam. As duas capturam o intruso e o prendem na adega. Quando Luke inspeciona o trabalho, encontra o homem contido e pronto para interrogatório. Ele elogia as garotas por aplicarem o treinamento e observa enquanto elas extraem informações. Dias depois, Luke as deixa encarregadas e viaja para visitar Dia, continuando uma tradição mensal desde que ela o treinou. Quando ele chega, Dia o cumprimenta e eles passam o dia revisando suas últimas transcrições de feitiços, compartilhando doces e chá e colocando o papo em dia sobre o progresso um do outro. Ao cair da noite, Luke parte, prometendo retornar em breve. Quando ele chega em casa, Tati e Mahá se juntam a ele em seu quarto e ficam lá a noite toda. Na manhã seguinte, quando Luke acorda, as garotas o cumprimentam, mas elas sentem um cheiro cremoso. Luke rapidamente tenta se cobrir, percebendo que acabara de ter um sonho bem apimentado. Mas ambas as garotas se oferecem para lhe dar um bom e velho exercício matinal para a garganta, para ajudá-lo, até se oferecendo para se revezar, deixando Luke envergonhado. Meses depois, duas amigas de Mahá estão voltando para casa com presentes que compraram para Luke, quando de repente, um par de bandidos salta das sombras e tenta roubá-las. As garotas congelam de medo enquanto os homens se aproximam, mas antes que suas mãos cebosas cheguem muito perto, Mahá irrompe na cena e serve um combo de porrada, resgatando suas amigas antes que percam sequer uma moeda. Sua chegada dramática deixa as garotas abaladas, aliviadas e admiradas, e a história de sua intervenção rapidamente se espalha entre o círculo delas. Na manhã seguinte, enquanto sua loja está cheia de clientes, Luke observa de longe. Nesse momento, Tati retorna de sua missão e apresenta uma pequena coleção de botões de uniforme que pegou de inimigos derrotados como prova de suas vitórias, depois que Luke a enviou para batalhas como forma de treiná-la. Luke os estuda com leve desaprovação e observa secamente que colecionar troféus de cadáveres é o tipo de comportamento associado a mentes instáveis. Ele então acrescenta, em tom mais suave, que os relatos de seus feitos já chegaram a Milty-Yu, pois as pessoas começaram a chamá-la de donzela da Batalha Relâmpago. Tati fica vermelha de vergonha com o título e implora para que ele nunca mais a chame assim. Mais tarde, com a loja sendo o maior sucesso desde o lançamento do Macintosh, Luke confia a Mahá a supervisão tanto de suas finanças quanto da obtenção de informações que só podem ser conseguidas da nobre de alto escalão que adora uma fofoca. Sendo a mente por trás da loja, a reputação de Luke cresce junto com o negócio, trazendo convites para encontros organizados por grandes nomes no nível de reis e rainhas, que Luke usa como um lugar para coletar ainda mais informações. Mais tarde, no mesmo dia, Luke se encontra em particular com Mahá para revisar os preparativos para sua partida da cidade. Ela relata que todos os arranjos estão prontos para ela gerenciar a Ornette de forma independente em sua ausência, pois o período que Sen concedeu a Luke para viver sob a identidade Ballard está quase terminando, e Luke pretende retomar sua vida nas terras de sua família. Mahá promete que, com ela no comando, elevará a marca até que vilões de animes diferentes possam ter o produto. Ela revela planos de expansão para propriedades adicionais pela cidade e explica que um local já pertenceu a um empresário influente. No momento em que Luke vê os documentos, ele reconhece por que ela escolheu aquele, pois durante sua investigação anterior sobre o passado da Madame, ele descobre que o edifício em questão é a primeira loja que o pai dela abriu. Seus pais são comerciantes respeitados cuja empresa próspera foi tomada após seu assassinato por um sócio que os traiu. Em vez de buscar vingança, a jovem Mahá foge de sua terra natal, aterrorizada, temendo que ela também seja alvo. Luke entende que reivindicar o local é mais do que um empreendimento comercial, mas está silenciosamente impulsionando o negócio desde que o lucro seja sua principal prioridade. Aliviada, Mahá promete que justificará sua confiança com resultados. Nesse momento, alguém bate na porta e entram as garotas que Luke resgatou, agora todas funcionárias da loja. Elas timidamente presenteiam Luke com um pacote de chá de ervas como presente de despedida, agradecendo-o por mudar o rumo de suas vidas e expressando sua tristeza por sua partida. Luke as assegura de que não as esquecerá e pede que continuem apoiando Mahá e Ornette durante sua ausência.
Dias depois, Mahá ajuda Luke com os arranjos finais para a viagem de volta para casa. E ela se surpreende ao ver a cor real de seu cabelo, enquanto ele se prepara para deixar completamente sua vida como Balor para trás. Quando Tart entra vestindo sua familiar armadura de batalha, Mahá e Luke fazem uma pausa para uma última troca de palavras. Luke lembra Mahá que a Orna agora está em suas mãos e ele espera que ela continue crescendo o negócio até que rivalize com a Tesla do Elon Musk. Tart se desculpa suavemente com Mahá, caso ela inveje o lugar de Tart ao lado dele. Ela então entrega a Luke uma pequena boneca artesanal que ela fez para que ele se lembre dela, e expressa como ela uma vez duvidou dele, lembrando o ensinamento de seu pai de que a confiança deve vir depois da desconfiança. Ela diz que sabe que Luke a acolheu originalmente porque sua mana a torna útil para as missões dele. No entanto, apesar desse começo sombrio, ela é grata por ele ter escolhido mantê-la. Luke aceita o presente dela, mas o peso de sua confissão paira entre eles enquanto ele parte. No caminho de volta para casa, para sua família, a carruagem para de repente quando um bando de monstros tipo lobo emerge. Tart imediatamente instrui o cocheiro a se abrigar lá dentro e pede permissão para lutar sozinha. Luke concede, e ela salta da carruagem, lança em punho e brutaliza as feras. Quando o cocheiro ousa espiar novamente, as feras já estavam no ponto. Luke observa seus movimentos de perto, notando o quanto ela se tornou mais afiada e rápida ao longo de 2 anos de batalha constante. Após elogiar sua execução impecável, ele examina a natureza circundante e reflete que a atividade de monstros invadindo terras humanas é um sinal de que o aparecimento do herói profetizado não pode estar longe. Algum tempo depois, a carruagem entra na região da família de Luke, e antes de retornar à propriedade, Luke e Tart param entre as aldeias. Os moradores locais recebem seu jovem mestre de volta com sorrisos, e oferecem comida em agradecimento pela prosperidade que seu comércio com a companhia Bowler lhes trouxe. Quando a carruagem finalmente chega à mansão, Ezri corre para fora e abraça Luke com força, expressando o quanto sentiu sua falta e proibindo-o de partir novamente. Assim que ela o solta, Ezri se vira calorosamente para Tart, agradecendo-a por permanecer leal ao seu filho teimoso. Luke então pergunta pelo pai, e Ezri o informa que Cien está em seu escritório. Luke vai até lá, e lá dentro, Cien levanta os olhos de seu trabalho, reconhece seu retorno e o parabeniza por completar seu período final de treinamento. Ele declara que Luke amadureceu e se tornou um verdadeiro adulto e que ele está orgulhoso. Tornando-se sério, Cien explica que enviá-lo para viver como comerciante serve a mais do que objetivos operacionais, pois permite que Luke experimente uma vida totalmente diferente do caminho de sua família. Na visão de Cien, Luke possui aptidão para ter sucesso em ambos os mundos, revelando que o próprio Balor o visitou. Convencido de que Luke se destacaria como comerciante, ele insistiu a Cien que Luke deveria abandonar a vida de assassino de vez. Cien diz que não se oporá a tal escolha se Luke desejar, mas Luke o assegura de que, embora goste de seu tempo como Balor, sua identidade como assassino jamais será substituída. Cien insiste mais uma vez por certeza, e Luke responde sem hesitação que viver como Elige Balor, o comerciante, foi divertido, mas permanecer nesse papel o impediria de se casar com Dia, a mulher que ele ama, porque ela é nobre e Elige não. Cien ri daquele raciocínio, mas elogia o discernimento de Luke e afirma que ele está livre para continuar o caminho do assassino. Com o assunto resolvido, Cien atribui a Luke sua primeira missão oficial. Ele entrega o dossiê e descreve a situação de um nobre corrupto que está secretamente vendendo inteligência militar para estados vizinhos em troca de narcóticos. A traição ameaça a segurança nacional, e a morte do homem é sancionada. Cien informa a Luke que ele pode executar a operação pelo método que considerar apropriado. Depois, Luke retorna aos seus aposentos e detalha os pormenores da missão para Tart. Ele explica que o alvo deles é o Conde Asbavancourt, e que antes de agir, ele pretende verificar pessoalmente se o nobre realmente merece uma faca na garganta. Ele compõe uma breve mensagem cifrada, arranjando acesso à residência do Conde, e então a despacha via pombos correio para Marra. Na manhã seguinte, Ezri aparece no quarto de Luke, e quando Luke pergunta à velha Coroca por que ela está ali, ela revela que as garotas contaram a ela sobre a meleca cremosa da manhã dele, e ela agora quer ver. Luke pergunta se ela realmente quer ver o pepino cremoso do filho dela, e a mãe esquisita diz que sim. No entanto, antes que ela consiga, Tart aparece para chamar Luke para o café da manhã, e enquanto ele está se trocando, ele empurra a mãe para fora, que está curiosa para ver seu glorioso salsichão. Então, Ezri o presenteia com retratos de 3 jovens nobres, insistindo para que ele escolha a que preferir. Quando ele exige uma explicação, ela alegremente declara que qualquer garota que ele selecionar se tornará sua futura esposa. Luke rejeita a ideia, afirmando que não tem intenção de entrar em um casamento arranjado. Sua mãe fica irritada com isso e reclama que quer ter netos em seus braços antes que seja tarde demais. Tart suporta a tagarelice dessa mãe esquisita em silêncio, mas Luke percebe sua dificuldade e lhe dá permissão para falar o que pensa. Aliviada, Tart se curva educadamente para Ezri e diz que a principal dama da casa está agindo como uma pick-me total, que gosta de balançar os melões no OnlyFans.
Ela acrescenta que é muito cedo para Luke pensar em expandir seu domínio, mas Ezri retruca que se ele pode atirar com a arma, então que atire sem parar e espalhe a semente. De repente, Ezri tem uma ideia e propõe que a própria Tart se torne a mãe dos filhos de Luke, argumentando que a garota possui mana e não carrega nenhuma das bagagens políticas comuns entre as noivas nobres. Ao ouvir isso, Tart fica vermelha como um pimentão, mas não rejeita a proposta. Luke intervém antes que a conversa possa ir mais longe, dizendo à mãe para parar de falar bobagem, mas Ezri insiste que está falando muito sério e o acusa de ser cruel e irracional com ela. Ela começa a chorar e tenta fazer Luke se sentir culpado, mas as lágrimas de crocodilo não têm efeito em um Chad como Luke, e ele faz uma anotação mental de que precisa ser frio e severo sempre que lida com essa mãe dele. Naquela noite, Luke e Tart escapam da propriedade para iniciar o reconhecimento no domínio de Vancouver, pois Luke quer aprender cada detalhe possível sobre o Conde e a Terra sob sua autoridade. Graças à sua velocidade extraordinária, eles chegam à região pela manhã. Enquanto se movem pelos assentamentos, eles passam por numerosos soldados feridos. Luke observa que tais baixas são a consequência de homens forçados a batalhas impossíveis de vencer. E as derrotas são inevitáveis, porque suas estratégias são vendidas ao inimigo pelos próprios nobres que juraram liderá-los. Procurando um lugar mais tranquilo, a dupla pega uma estrada secundária e encontra uma garota vendendo potes de geleia. Ela pede que comprem alguns, e Tart seleciona um e o passa para Luke. Quando ele prova, rapidamente destrói o resto do lote, e a pobre garota tenta desesperadamente salvar o que pode, justamente quando 3 bandidos se aproximam, perguntando por que eles destruíram as geleias. Com facilidade, Luke e Tart os derrotam, e Tart se pergunta se esses homens fazem parte da rede de distribuição de drogas. Luke responde que eles são apenas os capangas, e que o chefão é quem eles têm que mirar. Ele então se vira para a garota e pergunta baixinho se ela sabe o que está misturado nas geleias que ela vende. A garota simplesmente diz que a mãe dela precisa. Luke e Tart a acompanham até sua casa e encontram sua mãe viciada em drogas explodindo em fúria quando a garota admite que perdeu os potes. Enquanto a mulher parece prestes a agredir a filha, Luke intervém e a derruba, prendendo-a ao chão. A garota tenta intervir, mas Tart a segura gentilmente e pede para ela observar. Com sua magia, Luke a deixa inconsciente e explica a Tart que alterou a fisiologia da mulher para que seu corpo não requeira mais a substância. No entanto, a dependência psicológica permanece, algo que nenhuma técnica dele pode apagar. Tendo visto o suficiente, eles voltam para casa justamente quando um carregamento de cosméticos Orna está sendo descarregado. Escondido entre as mercadorias está uma carta codificada de Marra que confirma que o Conde Vancouver realmente opera uma rede de narcóticos, e com ele sendo apoiado por nobres corruptos, Luke decide que é um trabalho para os assassinos. Alguns dias depois, Luke e Marra viajam juntos para a residência do Conde, e Marra aproveita a chance para se aconchegar com Luke, dizendo que sentiu falta dele. Marra então pergunta se o relacionamento dele com Tart progrediu, e quando ele pergunta o que ela quer dizer, ela pergunta se ele fez yoga quente com ela. Ela fala sobre como Tart não se importaria em ser a segunda opção depois da Dia e ser uma amante, e como Marra se sente da mesma forma. No entanto, Marra diz a Luke que, como ela agora controla os cosméticos Orna, ela fará com que Luke nunca possa se livrar dela, e não tenha escolha a não ser se apaixonar. Então, eles chegam à residência do Conde Vancouver com a desculpa de apresentar o mais novo produto da Orna à sua esposa, e assim que a esposa o experimenta, ela pergunta ansiosamente por que escolheram a casa dela. Luke responde suavemente que desejam associar sua marca à influência do marido dela, e a esposa concorda. Nesse momento, o próprio Vancouver entra e Luke se apresenta como Eligbalo e começa a encher a bola do Conde por sua grandeza, garantindo que ele não suspeitaria de nada. Vancouver os agradece por agradar sua esposa, observando que ela adora cosméticos quase tanto quanto o adora. Ele então se desculpa para cuidar de negócios, despedindo-se dela. Luke apenas observa a troca, absorvendo cada detalhe. Alguns dias depois, Luke participa de um encontro social na propriedade Vencar, e como de costume, admiradores se aglomeram ao redor dele. Mas no momento em que a esposa do Conde aparece exibindo seu novo hidratante, as damas a cercam como homens das cavernas vendo fogo pela primeira vez. Vancouver se aproxima de Luke com vinho na mão e se desculpa levemente por capitalizar sua popularidade para elevar o prestígio da festa. Luke o assegura de que não se ofende e muda o assunto para comércio, mas Vancouver descarta a ideia, alegando que sua própria empresa é muito pequena em comparação com um gigante como a companhia Ballard. Ao longo da noite, ele socializa, troca brindes com Marra e nunca perde de vista seu alvo. Tarde da mesma noite, após o fim das festividades, Luke e Tart voltam sorrateiramente para a região de Vancouver para executar a missão. Da esposa do Conde, Luke soube do hábito noturno de Vancouver de beber sozinho no terraço antes de se recolher. De longe, Luke ativa seus olhos místicos e aponta seu rifle para o Conde, pensando que, ao contrário de sua vida passada, ele está fazendo isso não como uma ferramenta, mas como alguém que tomou uma decisão por si mesmo.
Com o coração cheio de convicção, Luke puxa o gatilho e o Conde cai sem nunca saber que a morte havia chegado. No entanto, a esposa o encontra, e ao vê-la em lágrimas, Luke se sente sobrecarregado de emoções, algo que seu antigo eu jamais sentira, precisando de Tart para acalmá-lo. Semanas depois, Luke e Tart estão em uma jangada após um treinamento intensivo em uma ilha desabitada, e se encontram com Marrah, que os recebe de volta, mas os avisa que tem algumas más notícias. Na viagem de carruagem para casa, ela começa com algumas boas notícias, e é que ela localizou o tesouro divino que Luke pediu para ela investigar. Não sabendo o que é, Tart pergunta e Luke explica que tais relíquias são ferramentas que possuem habilidades divinas que mãos humanas jamais poderiam replicar. Ele acrescenta que elas datam de eras antigas, e segundo a lenda, não podem ser destruídas por nenhum meio. Enquanto Luke examina o dossiê completo que Marrah lhe entrega, ela elabora que o artefato em questão é a lendária lança mágica Gebolg, e seu atual proprietário é um guerreiro chamado Satanta Magnus, também conhecido pelo título de Cão de Carnes. Marrah já abriu negociações com ele para comprar a arma, e rumores circulam de que o próprio Satanta pode ser o herói profetizado, embora nada seja confirmado. Luke pergunta se ela pode conseguir, e ela acredita que um acordo está ao alcance e que ela garantirá a lança para Luke. Ela então passa para as notícias mais sombrias e os informa que uma guerra civil eclodiu no reino de Zweigel, e que o reino de Dia se juntou ao exército realista. Luke e Tart ficam atônitos. Mas Marrah ainda não terminou, e acrescenta que a facção rebelde possui um campeão formidável que está limpando o campo de batalha como um gordo em um buffet, e esse monstro não é outro senão Satanta Magnus. No dia seguinte, Luke aparece sem aviso na residência de Dia, e ela o cumprimenta com provocações brincalhonas, acusando-o de sentir falta de suas bochechas doces. Convidando-o para entrar, ela serve chá e pergunta casualmente se ele trouxe chocolates, como ele costuma fazer. Quando ele diz que não, ela simplesmente pede que ele traga na próxima visita. Luke fica confuso com a atitude tranquila dela, e pergunta diretamente sobre a guerra e se está indo mal. Dia ri, insistindo que sua região permanece comparativamente pacífica, apesar do que está acontecendo no reino de Zweigel. Ainda inquieto, Luke insiste perguntando se sua família realmente se juntou à luta. Dia diz a ele para não se preocupar, lembrando-o de que sua linhagem consiste em feiticeiros superpoderosos, no nível do Gojo. No entanto, ele se recusa a recuar, e a lembra de como os nobres rebeldes insultaram a família real e lançaram uma revolta. Dia o elogia brincando por saber tanto sobre um reino estrangeiro, e diz que se o reino de Suigal possuísse assassinos aristocráticos como ele, nenhuma rebelião teria sobrevivido. Luke oferece providenciar passagem segura para toda a família dela para fora do país, usando seu status como Elig Balor, mas essa sugestão irrita Dia, e ela responde bruscamente que não quer tal assistência e jamais abandonará seu povo em sua hora de necessidade. Ela declara que não adianta se preocupar com assuntos fora de seu controle e insiste que ele a acompanhe para sair. Ele tenta impedi-la, argumentando que não é hora para lazer, mas ela o ignora e o faz escolher um vestido para o passeio dela. Com a cor do cabelo mudada, eles desfrutam de sua caminhada e passeiam pela cidade até que Luke pergunta o que ela deseja comer no almoço. Enquanto ele começa a listar pratos de restaurantes próximos, sua atenção se volta para um mercador que passa, conduzindo um cavalo. Dia pergunta o que está errado, e Luke diz que possui um sexto sentido para guerreiros e pode detectar a presença deles instintivamente, e ele pode sentir que o homem é um soldado veterano. Ele percebe que a cidade inteira está cheia de lutadores treinados, e Dia explica que a guerra trouxe muitas pessoas com experiência militar para a área para reforçar as defesas. Enquanto continuam seu pequeno encontro, Dia avista uma loja que oferece um jogo de tiro e arrasta Luke para dentro, ansiosamente. Ela pede a ele para ganhar um ursinho de pelúcia para ela, mas o proíbe de usar magia, chamando isso de injusto. Luke percebe que mesmo sem magia, sua habilidade fará a vitória parecer desonesta, então ele, em vez disso, treina Dia. Seu primeiro tiro erra, então ele diz a ela para relaxar e tentar novamente. Embora o segundo tiro também erre, a terceira tentativa acerta, e ela ganha o prêmio sozinha, o que ela celebra. Depois ela anuncia que quer lasanha, então eles vão a um restaurante conhecido por isso. Enquanto comem, Dia observa que prefere a culinária de Luke, acima de todas as outras, então ele promete preparar uma refeição para ela na próxima vez que ela visitar sua região. Por um instante, seu sorriso brilhante se desfaz em algo triste, e Luke pergunta a ela o que está errado. Ela insiste que nada está errado e apenas o faz prometer novamente que cozinhará para ela. Na volta, eles encontram um menino perdido e Luke faz o garotinho falar, usando o ursinho de pelúcia como um fantoche. A criança explica que foi separada de sua mãe, então Dia usa sua magia para rastrear a voz da mulher, e juntos eles os reúnem. Depois, Dia leva Luke a uma fonte termal isolada, e Luke hesita ao perceber que estão sozinhos no banho e que ela está planejando algo picante. Mas a Dia não o solta, puxando-o para a água, eles brincam um pouco e ela quase se afoga, mas depois flutuam juntos. Ela fala da sua cidade que tanto ama e jura que nunca vai embora.
Ela diz que espera o pai voltar da guerra e por isso não pode ir com Luke nem mesmo pela própria segurança. Ele aceita, mas insiste que vai preparar uma rota de fuga caso ela mude de ideia. Na água, o clima esquenta e eles trocam um beijo bem doce para selar o encontro. Depois, Luke está indo para casa e promete que vai voltar para visitá-la, mas a Dia avisa que vai estar ocupada por um tempo. Então, Luke promete que vai fazer a lasanha dele, só pra ela, e que vai esperá-la. Enquanto ele se afasta, ela mantém o sorriso, mas assim que ele some, a expressão dela muda, e ela manda os homens pararem de fingir. Nesse instante, todos os moradores se revelam soldados. A Dia mentiu pro Luke o tempo todo, dizendo que a cidade era pacífica. Ela não queria que ele se preocupasse, e queria que o último encontro deles fosse lindo. Um tempo depois, Luke está deitado num campo, olhando o colar que a Dia lhe deu, quando a tarde chega correndo, com péssimas notícias. Ela diz que algo deu errado, e juntos eles voltam para casa, onde encontram os pais cuidando de um mensageiro ferido. CN avisa Luke que o homem lhes deu um trabalho e quer que ele aceite. A missão, CN revela, é assassinar a filha do Conde Viacone. E ela é ninguém menos que a própria Dia Viacone, o primeiro amor de Luke, o que o deixa em choque. CN diz a Luke que ele não precisa aceitar o trabalho se não quiser e revela a verdade. Ele conta que depois que o reino da Dia perdeu a guerra contra os rebeldes, o pai dela assumiu toda a responsabilidade pelo fracasso. Ele entregou a maior parte de suas terras e riquezas como expiação, mas os rebeldes queriam mais, e tinham seus olhos famintos na própria Dia, tudo para evitar mais derramamento de sangue e conflitos sem sentido. O pai dela aceitou que Dia se casaria com alguém escolhido por eles, e ela sabia disso. Mas os soldados leais do pai não gostaram da ideia. Atacaram o enviado real que veio buscá-la e se refugiaram com a família Viocone na fortaleza, fechando os portões do castelo. Ao saber da revolta, a corte real declarou o Conde Viocone o instigador de uma segunda guerra civil e ordenou a morte de todos em suas terras. Luke logo deduz que o objetivo da coroa é acabar com o conflito, eliminando a Dia de vez. Ele exige saber quem os contratou, e CN revela que o cliente é o próprio pai da Dia, o Conde Tel. O mensageiro ali é um dos soldados do Conde, que arriscou a vida para entregar o pedido. Mas CN revela que o verdadeiro pedido do pai da Dia não é que a matem, e sim uma morte encenada, para que ela possa ser salva e tirada do reino de uma vez por todas. O Conde percebeu que, mesmo que ele parasse a rebelião, o reino continuaria mandando exércitos até que a cidade dele virasse cinzas. Eles não vão parar, até que a linhagem Viocone seja apagada da história. Determinado a salvar a filha amada, o Conde sabia que sua única esperança era a família de assassinos. Luke questiona por que Se-In aceitou a missão, já que a lealdade do clã deles é com o reino. E CN responde, simples assim, que deve uma dívida pessoal ao Viocone. Ele ainda diz que se Luke recusar, ele mesmo vai salvar a Dia, mas sabe que, com a mana limitada, não vai chegar a tempo. Luke pondera as consequências com cuidado e ao lembrar que já foi só uma ferramenta emocional, ele se recusa a repetir o erro. No fim, o amor vence e ele aceita a missão, mesmo sabendo que está traindo o próprio reino. CN o elogia por quebrar seus princípios para salvar a mulher que ama, e revela que ele mesmo já fez isso. Luke fica surpreso, afinal a vida toda ele conheceu o pai como um homem de princípios. CN então revela que a única vez que fez isso foi pela mãe dele, Ezri, que por sinal também é da família Viocone, ou seja, a Dia é prima do Luke. Então Luke se prepara para ir ao território Viocone, que fica a centenas de quilômetros dali. Mas a Tart pede para ir junto. Mesmo sabendo que a mana dela não vai durar até lá, ela quer ajudar a carregá-lo e economizar a mana dele ao máximo. Usando a magia do vento que Luke a ensinou, ela o puxa, levando-o numa velocidade que faria o Flash ter inveja. Luke fica chocado ao ver o quanto ela se esforça por ele, mas se preocupa com o desgaste. No entanto, a Tart não dá a mínima para o peso que está carregando. Tudo o que ela quer é ser útil para ele. Desde o começo, ela entendeu que Luke a acolheu por causa do poder e da mana dela, mas ela também sabe que ele salvou a vida dela e lhe deu um futuro que ela jamais teria. Por isso, ela não pensa duas vezes em dizer a si mesma que a vida dela pertence a ele. Enquanto avançam, a chuva começa a cair forte. Luke pede para ela parar e guardar energia, mas ela se recusa e segue em frente. Ela não desacelera mesmo exausta, só para quando a mana acaba e o impacto a joga para trás. Luke a segura antes que ela caia, agradecendo por tê-lo levado tão longe.
Tart pede que ele prometa que, aconteça o que acontecer, volte com a Dia viva, e Luke jura que sim. Ele parte sozinho para Viocone e assim que ele some, a Tart desaba em lágrimas. Apesar de tudo, ela o ama, e a queima por dentro saber que o coração dele é só da Dia. Horas depois, Luke chega ao local e para analisar o campo de batalha. Ele calcula que o exército real tem uns 1.500 homens, enquanto os defensores de Viocone mal chegam a 200. Ele percebe que os atacantes têm bem mais magos, mas por algum motivo não conseguiram entrar na cidade. Entrando na briga, Luke vai para um ponto estratégico escondido e monta seu rifle. Um por um, ele começa a eliminar os magos reais, e eles entram em pânico. Mal sabem eles que a própria Dia já estava atirando do castelo, então o surgimento repentino de um segundo atirador invisível os deixa de cabelo em pé. Luke deixa tudo mais caótico, jogando pedras Far cheias de mana nas formações, dando a eles um gostinho de granada. Aproveitando a chance, as forças Viocone avançam contra o exército real e uma batalha total explode no campo. No meio da confusão, Luke se aproxima do perímetro do castelo e ver um corpo ali lhe dá uma ideia. Usando seus olhos místicos, ele traça o caminho mais seguro pelo caos, rumo ao quarto da Dia. Finalmente, ele chega à porta e a destranca. No instante em que a Dia vê o homem que ama, ela corre para os braços dele, feliz por ele ter voltado. Vendo como Luke e Dia se abraçam forte, o Conde se aproxima, sorrindo aliviado, e diz que está feliz por sua filha estar em boas mãos. Ele explica que seus próprios soldados os trancaram ali, ao perceberem que ele estava prestes a se render ao exército real. Luke pergunta o que ele fará agora que surgiu uma chance. O Conde diz que vai para a batalha e atrairá toda a sua atenção para si, já que é ele quem o inimigo mais quer. Depois que os aliados se retirarem, ele vai fugir e se esconder até poder contra-atacar. Luke concorda e adiciona que vai incendiar o quarto, encenando a morte da Dia, como se ela, desesperada, tivesse tirado a própria vida. Para dar mais credibilidade, ele arrasta um soldado morto para servir de dublê carbonizado e o Conde elogia a ideia genial. Luke então diz para Dia abrir a janela para o campo de batalha e gritar que ela nunca pertencerá a ninguém. Ela se prepara para fazer, mas assim que vai gritar, os instintos do Luke berram. Perigo. A mesma sensação que ele teve na vida passada quando foi traído. Confiando nisso, ele ativa os olhos místicos e escaneia lá embaixo. Lá, ele vê o herói profetizado, Satanta Magnus, com a arma divina, Gabald. No instante em que Luke entende o que ele vai fazer, seu coração dispara. Satanta arremessa a lança, que rasga tudo pelo caminho enquanto voa para o castelo. Num instante, Luke lança um feitiço para desacelerar e derruba a Dia. A lança atinge o quarto com uma força devastadora, mas a arma fica intacta. Ela ricocheteia e volta para o Satanta, igualzinho ao martelo do Thor. Com sua visão mística, Luke vê Satanta transbordando de mana e rapidamente cria um canhão. Ele grita para Dia e o Conde taparem os ouvidos e abrirem a boca, e então atira direto no Satanta. A explosão é enorme, mas quando a fumaça baixa, Satanta ainda está de pé. Mesmo com sangue no rosto, o monstro sorri, e diz que faz tempo que nada o machuca. Luke percebe que ele tem uma habilidade rank S, Berserk, que aumenta a magia e força pela raiva, tipo o Guts. Satanta o desafia, dando a Luke uma escolha, ver todo mundo morrer, ou enfrentá-lo num combate 1 contra 1 como um cavaleiro. Ele jura que se Luke vencer, ele vai se retirar e nunca mais atacar as terras Viocone. A Dia implora pro Luke recusar, mas ele fica em silêncio pensando rápido. Ele sabe que o Berserk junto com o Gabald deixa o Satanta quase imbatível, e num duelo justo, o Luke não tem a menor chance. Mas Luke aceita o duelo, e a Dia grita de horror. Vendo-a sofrer, Luke admite que perderia, mas a acalma, dizendo que vai sobreviver. Invocando um dispositivo tipo bomba, ele diz que não é cavaleiro nem herói, mas um assassino, e vai acabar com a batalha como tal. Ele então usa a magia para mandar a bomba para outro lugar e pede pro Conde ir com ele encontrar o Satanta. Diz que precisa da presença do Conde quando ele assassinar o Satanta e acabar com a guerra civil. Enquanto se aproximam, os soldados de Viocone recuam para evitar o confronto. O rosto do Satanta se ilumina ao ver um desafiante e ele exige saber o nome do Luke. Luke responde que é Ferry Marconi para esconder a identidade, e percebe que os ferimentos do Satanta já estão curados. Então ele pergunta se o Satanta vai mesmo se retirar se Luke vencer, e o Satanta jura pela vida da mãe que sim. Com toda a confiança, Luke promete que o Satanta não vai viver para ver o amanhã, o que faz o Berserker rir de divertimento. Então, Satanta ordena aos soldados que, se ele perder, o exército deve honrar o juramento e recuar. Ele manda Luke começar, mas Luke enrola, pedindo pro Satanta afastar as tropas, para ninguém ser pego no seu golpe final.
Sem ver problema, Satanta concorda e o Conde faz o mesmo, mas não sem antes desejar boa sorte ao Luke. Agora só os dois, Luke saca a faca e mostra uma moeda, dizendo que a luta começa quando ela cair no chão. Satanta aceita e enquanto a moeda desce, os dois se preparam para arrancar os olhos um do outro. Lá do céu, a deusa observa tudo, se divertindo com o crescimento do Luke. Mas no instante em que ela cai, o dispositivo que Luke preparou antes despenca do céu como uma estrela cadente, explodindo igual a bomba de Hiroshima. Na vida passada, Luke conhecia uma super arma, o Cajado dos Deuses. Usando a magia deste mundo, ele recriou essa arma de destruição em massa e a usa para derrotar o Berserker da Lança. A explosão é cataclísmica, e a onda de choque joga Luke pelos ares, forçando-o a amortecer o impacto com magia. Ele bate numa parede em ruínas, mas sobrevive. Com a visão embaçada, ele tem certeza que venceu a luta, mas desmaia. Então, Luke acorda com a Dia chamando o nome dele, e quando ela vê os olhos dele abertos, se joga em cima dele, aliviada. Ela o agradece por salvá-los e pergunta por que ele arriscou tudo por uma guerra que não é dele. Luke responde, simples assim, que prometeu que sempre viria quando ela mais precisasse. Ouvindo isso, ela jura que vai compensá-lo. Olhando o campo de batalha, Luke vê que não há inimigos vivos, então não dá mais pra fingir a morte dela. A Dia concorda, mas nenhum dos dois se importa. Em vez disso, Luke a puxa pra um beijo, que ela retribui feliz. Dias depois, Luke volta para casa com a Dia, enquanto o pai dela e os seguidores deixam as terras Viocone para buscar segurança em outro lugar. Na família de assassinos, decidem que a Dia será apresentada publicamente como filha deles, já que ela se parece com a Esri. Com a identidade dela segura, Si-In avisa que o herói apareceu no reino. Luke fica pasmo, descobrindo que sua ogiva nuclear foi desperdiçada num Zé Ninguém bombado que anda com uma lança. Ele adiciona que com o herói surgindo, o Rei Demônio logo virá, e ele precisa que Luke fique de guarda, já que é trabalho deles, como assassinos, eliminar ameaças como essas quando for preciso. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim, comente aqui embaixo Assassin Rizzler. E se curte resumos assim, não perca este vídeo.